Eu não sei você, mas eu sempre quis ler a Bíblia por inteiro. Os primeiros dias vai indo bem, daqui a pouco tem os compromissos diários, né? A gente acaba deixando para depois e não consegue. O que eu vou te propor, vamos ler a Bíblia juntos? Assim você me ajuda a fazer o meu devocional e eu te ajudo também e a gente vai junto nesse nosso objetivo, que é se fortalecer na fé. E o objetivo do canal nós vamos ler a Bíblia inteira e nisso nós vamos orar também e vamos pedir a Deus, né, pedir ao Espírito Santo para que nos ajude e nos dê revelação durante a leitura, né? Se o Espírito Santo fala conosco, a gente também dá essa abertura. Vamos lá? Senhor Jeová, nosso Deus amado, Deus poderoso, Pai, hoje é o primeiro dia, Senhor. É a primeira leitura, meu Pai amado, que nós vamos aqui, Senhor, pedir pela Tua misericórdia, Senhor, pedir para que o Senhor nos dê revelação, meu Pai, da Tua palavra, que a gente consiga ter disciplina para que a gente se fortaleça na fé, meu Pai amado. Precisamos estar cheios de Ti, Senhor, para que a gente não ceda, meu Pai amado, às astutas ciladas do inimigo, meu Deus amado. Nos ajude, Senhor, que seja uma bênção para mim e para todos que estejam nos assistindo. Vamos lá? Primeiro livro, capítulo 1, Gênesis. O princípio. No princípio, criou Deus os céus e a terra. A terra era sem forma e vazia. Havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas. E disse Deus, haja luz, e houve luz. Viu Deus que a luz era boa, e fez separação entre a luz e as trevas. E chamou Deus a luz dia, e as trevas noite. E houve tarde e manhã. Esse foi o primeiro dia. E disse Deus, haja um firmamento no meio das águas, e haja separação entre águas e águas. Deus fez o firmamento e fez separação entre as águas, que estavam debaixo do firmamento, e as águas que estavam por cima do firmamento. E assim foi. Chamou Deus ao firmamento o céu, e houve tarde e manhã. Esse foi o segundo dia. E disse Deus, ajuntem-se as águas que estão debaixo dos céus, num só lugar. E apareceu a terra seca. E assim foi. Capítulo 10. Chamou Deus a parte seca terra, e ao ajuntamento das águas, mares. E viu Deus que isso era bom. E disse Deus, produza a terra relva, ervas que deem semente, e árvores frutíferas que deem fruto, conforme a sua espécie, cuja semente esteja nele, sobre a terra, e assim foi. A terra produzia relva, ervas que davam semente, conforme a sua espécie, e árvores que davam fruto, cuja semente estava nele, conforme a sua espécie. E viu Deus que isso era bom. E houve tarde e manhã, e esse foi o terceiro dia. E disse Deus, haja luminares no firmamento do céu, para fazerem separação entre o dia e a noite, e sejam eles sinais para marcar estações, dias e anos. Sirvam de luminares no firmamento do céu, para iluminar a terra. E assim foi. Fez Deus os dois grandes luminares, o luminar maior para governar o dia, e o luminar menor para governar a noite. Fez também as estrelas. Olha que interessante, eu vou ter que abrir uma observação aqui. Fez Deus os dois grandes luminares. Eu pensei que Deus que esse texto ia falar só sobre a criação da terra. Não, Deus nesse dia fez também a lua e o sol. Fez os luminar para fez Deus os dois grandes luminares, né? Está falando da lua e do sol.
o luminar maior para governar o dia e o luminar menor para governar a noite. Fez também as estrelas. 17. Deus os pôs no firmamento no céu para iluminar a terra. Meu Deus, vou pensar que Deus fez o sol? Não, já pensar que Deus já fez a terra já é algo impressionante, né? Mas Deus fez o sol também, né? Meu Deus do céu, que coisa impressionante. Deus o pôs... Nossa Senhor, meu Pai amado. Tô lendo aqui, mas vem tanta coisa na minha cabeça. Muitas vezes a gente tem problemas tão pequenos, né? Tão pequenos assim, porque é um problema de relacionamento no trabalho, né? É um problema, tantos problemas, sei lá, uma fatura, que não é tanto dinheiro assim, né? Mas é um dinheiro que a gente não tem. Mas você fala, mas Deus fez a terra, Deus fez a lua, Deus fez o sol e as estrelas. E eu tô aqui me preocupando com uma fatura aí de pagar o celular. Então, eu tô me preocupando com o meu chefe, que é uma pessoa bem difícil de lidar. Essas coisas aí é para se pensar, né? E é isso, a palavra a gente vai lendo, já vai se alimentando, né? A palavra é viva. Estava no 17, né? Fez também as estrelas. Deus os pôs no firmamento do céu para iluminar a terra, para governar o dia e a noite, e para fazer separação entre a luz e as trevas. E viu Deus que isso era bom. E houve tarde e manhã. Esse foi o quarto dia. E disse Deus, produzam... 20, né? E disse Deus, produzam as águas enxames de seres viventes, e voem as aves acima da terra, no firmamento do céu. Assim Deus criou as grandes criaturas do mar, todos os seres viventes que se arrastam, os quais povoam as águas, conforme as suas espécies, e todas as aves que voam, conforme a sua espécie. E viu Deus que isso era bom. Deus os abençoou, dizendo: frutificai e multiplicai-vos, enchei as águas dos mares, e multipliquem-se as aves na terra. E houve tarde e manhã, esse foi o quinto dia. E disse Deus, produz a terra seres viventes conforme a sua espécie, animais domésticos, répteis e animais selvagens conforme a sua espécie. E assim foi. Deus fez os animais selvagens conforme a sua espécie, e os animais domésticos conforme a sua espécie, e todos os répteis conforme a sua espécie, e viu Deus que isso era bom. Vamos concluir nós estamos no primeiro capítulo, né? Capítulo 1, vamos concluir. O capítulo 1 tem 31 versículos. Vamos concluir o primeiro capítulo. Vamos combinar assim? Porque é mais importante um pouco todo dia, né? Um pouco a cada dia, do que querer ler aqui 2, 3 páginas, daí eu e você vai pensar, não tem como acompanhar, é muito tempo, demora muito tempo. Então, assim, o poder da ação, muitas vezes, é uma pequena ação, sabe? Faça uma pequena ação todo dia. Tem até uma ideia, que é, quem é mais poderoso? Aquele que sai um dia para correr uma maratona ou aquele que todo dia corre 10 minutos? Quem é mais saudável? Quem vai mais longe, né? Mas vamos seguindo. Então disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Domine eles... Agora não, pera. Não é para ler de qualquer jeito. 26. Então disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme... então disse Deus, façamos... Deus está falando que está em grupo, né? Então disse Deus, façamos o homem à nossa imagem. Façamos, Deus está ali tratando. É o Pai, o Filho e o Espírito Santo, né? Que é um só. Façamos o homem à nossa imagem. Ou Deus está falando assim, vou fazer o homem conforme a minha imagem. Não, façamos o homem à nossa imagem. Conforme a nossa semelhança, né? Nós somos o quê? Imagem e semelhança de Deus. Domine ele, né? Sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que se arrastam sobre a terra. Assim Deus criou o homem à sua imagem.
À imagem de Deus o criou. Macho e fêmea os criou. 27, né? Isso aí, gente, isso aí é assunto para, né? Não sei se você me entende. Assim Deus criou o homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou. Macho e fêmea os criou. Deus os abençoou. Olha, glória a Deus. Deus os abençoou. Deus criou e já abençoou. Glória a Deus, hein? Deus criou e Deus os abençoou e lhes disse: frutificai, multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a. Dominai sobre os peixes do mar, sobre todas as aves dos céus e sobre todos os animais que se arrastam sobre a terra. E disse Deus ainda: tenho-vos dado todas as ervas que produzem semente e se acham sobre a face de toda a terra, bem como todas as árvores em que há fruto que dá semente. Elas vos servirão de mantimento. E a todos os animais da terra, a todas as aves do céu e a todos os seres viventes que se arrastam sobre a terra, tenho dado todas as ervas verdes como mantimento. E assim foi. 31. Concluindo o primeiro capítulo de Gênesis 31. Viu Deus tudo o que tinha feito e que era muito bom, e houve tarde e manhã. Esse foi o sexto dia. Para mim, hoje tá bom. É isso, pessoal. Que Deus nos ajude, que Deus nos dê força, sabedoria, para que a gente permaneça firme na fé, que é o mais importante. Eu quero abençoar a sua vida, quero dizer que você tenha um ótimo dia, uma ótima tarde, uma ótima noite, e que você sempre lembre-se, tá difícil, tá passando por uma boa situação, ou tá tudo bem, mas sempre tenha Deus em primeiro lugar, e nós nos vemos por aqui. Um abração. Deus abençoe e a paz do Senhor Jesus.